Gente, vamos ler a palavra de hoje. Ela está lá em Atos 13, de 1 a 3. Atos 13, de 1 a 3. Diz lá a palavra do Senhor na versão NVI. Na igreja de Antioquia havia profetas e mestres: Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Cinere, Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Enquanto adoravam ao Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo: Separa-me Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Assim, depois de jejuar e orar, impuseram-lhe as mãos e os enviaram. Essas são as palavras do Senhor e nós damos graças a Deus. Boa tarde, gente. Que a graça do nosso Deus, que o amor do Pai, hoje de uma maneira especial na sua vida, possa lhe incentivar a sair daqui hoje com algo novo. Deus tem algo novo para a sua vida nessa tarde, amém? Olha, gente, certamente, com certeza, né, todo mundo aqui conhece aquela pessoa a qual nós classificamos assim, a pessoa com um perfil centralizador. A gente classifica alguém como centralizador, é aquela pessoa que parece que tudo tem que ser feito a partir dela, e sem ela nada é bem feito, e aquela pessoa vai tomando para si cada vez mais a quantidade de tarefas, e nem sempre isso é feito por maldade. Às vezes é um engano do excesso de zelo. A pessoa tem tanto zelo por aquilo, tem assim uma percepção de que ela realmente está fazendo bem, e chega a pensar que ninguém vai fazer tão bem quanto ela. Agora, quando essa pessoa está envolvida em qualquer processo, ela pode estar em grandes apuros, ela pode ter problemas, né? Quando ela pega ali algo que envolva muito trabalho, das duas uma, ou aquela pessoa vai se acabar, né? Ela vai ali se sentir estafada, ou definitivamente a tarefa não será cumprida. Esse é o grande risco que corre a pessoa que assume, que traz absolutamente tudo para si. E esse problema, nós entendemos que ele talvez poderia ser facilmente solucionado com a delegação de tarefas, né? A gente sabe disso. O remédio para a centralização é delegação. Nós precisamos delegar cada vez mais a outras pessoas. Porém, nem sempre é fácil. Não é simples se delegar. Nós entendemos que delegar requer muito trabalho, envolve uma necessidade de investimento em capacitação. Ora, se é feito com excelência e outra pessoa precisa fazer, eu preciso capacitar essa outra pessoa também com excelência. Envolve prestação de contas. Você tem que pegar ali, prestação de contas daquela pessoa que está fazendo. Precisa ter alinhamento de propósito. Ou seja, dá trabalho. Descentralizar é algo que dá trabalho. Porque, caso contrário, se você simplesmente descentraliza, você vai correr o mesmo risco da questão da centralização, que é a tarefa não ser executada, ou a tarefa não ser bem executada, não ser igualmente realizada. E quando nós falamos disso, nós estamos falando de absolutamente todo tipo de tarefa, desde uma tarefa doméstica, uma atividade agrícola, alguém precisa fazer uma atividade agrícola qualquer, né? Passando por todo tipo de serviço, até mesmo em grandes corporações. Grandes corporações, executivos, necessitam de compartilhar. Se quer alcançar mais, se quer ir mais além, faz-se necessário capacitar pessoas para que sejam enviadas. Olha, não é diferente no reino de Deus. No reino de Deus acontece exatamente a mesma coisa. O princípio de multiplicar,
o princípio de ir cada vez mais além requer um planejamento estratégico, um planejamento de eficiência. Eu sei que muitas vezes quando a gente fala, né, sobre planejamento dentro de igreja, quando a gente fala assim de estratégias, quando a gente fala de metas, metodologias, muitas pessoas reagem dizendo: não, isso é coisa do mundo corporativo, isso não é coisa de um ambiente espiritual. Mas quando a gente olha para o próprio Jesus, Jesus adotou uma metodologia estratégica, né, e comissionou cada vez mais pessoas para irem além e fazerem a tarefa que ele veio trazer aqui, a implantação do reino de Deus. Olha, nós hoje estamos concluindo uma série de mensagens que começamos há 3 semanas, que chamamos de E Agora? E agora? Nós vimos que E Agora é uma expressão clássica de quem já trilhou algo na vida, quem já caminhou com alguns passos e necessita saber o próximo passo. O que é que eu preciso fazer agora? Agora que eu já cheguei até aqui. E quando nós entendemos que o Senhor tem expectativa com as nossas vidas e que nós queremos cumprir as expectativas do Senhor na nossa vida, cabe a cada um de nós se perguntar: e agora? O que fazer agora? Qual é o meu próximo passo? E nós vimos que a grande expectativa que Deus tem com cada um de nós, com a igreja foi plantada com uma grande expectativa, que é ir e anunciar o evangelho maravilhoso da salvação. Ir e anunciar. E vimos que não apenas nós vamos e anunciamos, mas existe também a necessidade de que isso seja multiplicado, outras pessoas façam isso, e para isso é preciso discipular. Nós discipulamos pessoas, vimos aqui semana passada. A grande missão de Deus é: ide e façam discípulos, discípulos de Jesus, seguidores de Jesus. Nós somos desafiados a multiplicar a força de trabalho. Mas e aí? Nós multiplicamos a força de trabalho, nós anunciamos, capacitamos, temos agora discípulos capacitados ao nosso lado. E agora? E agora? Qual o próximo passo? O nosso tema hoje, aqui concluindo essa série de mensagens, é: agora cabe-nos enviar. 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 Enviar é uma necessidade. Ter pessoas enviadas. Nós precisamos mandar pessoas aonde nós não estamos. Eu quero convidar você, agora, a um momento de oração, para que possamos nos preparar para a ministração dessa palavra, que essa palavra possa encontrar no seu coração abrigo e frutificar, tal qual uma semente que cai numa terra fértil. Pai, em nome de Jesus, estamos aqui, Senhor Deus, diante da Tua palavra, diante da Tua vontade. Pedimos que o Teu Espírito Santo traga a cada um de nós entendimento. Lança fora, Senhor Deus, toda distração, tudo aquilo que possa roubar de cada um de nós aquilo que Tu nos preparasse. Ó Pai, nós nos colocamos agora diante da Tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Gente, olha, a Bíblia está repleta de exemplos de pessoas que foram enviadas. Repleta. Pessoas que entenderam que precisavam sair do seu local, precisavam ir além. Olha, nós vimos aqui grandes exemplos. Exemplos como Noé, exemplos como Abraão, exemplo como Moisés, Josué. Olha, tantos na Bíblia nós temos pessoas que foram enviadas. E no próprio Jesus que veio nos ensinar, Jesus que traz o evangelho da salvação a cada um de nós, o próprio Jesus dá um exemplo. Em Lucas 10 e também em Mateus 10, são 2 passagens da Bíblia onde mostra Jesus preparando discípulos e os enviando. Em Lucas 10, nós temos um episódio em que Jesus enviou discípulos diante dele, e ele diz assim, olha só, o versículo 1 de Lucas 10 diz assim:
Depois disso, o Senhor designou outros 72 e os enviou 2 a 2 adiante dele, a todas as cidades e lugares para onde ele estava prestes a ir. Jesus estava prestes a ir em alguns lugares, mas disse: olha, vão, vocês são discípulos preparados, vocês precisam ir adiante. Vocês têm que estar adiante. E depois, ainda disse mais, no verso 2, Jesus complementou dizendo assim: e disse-lhes: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Portanto, peçam ao Senhor da colheita que mande trabalhadores para a sua colheita. Gente, discípulos precisam ser formados, discípulos precisam ser preparados, única e exclusivamente para serem enviados. Tal qual acontece com os filhos. Esse é o ciclo natural. Não é nem assim que acontece? Os pais geram filhos e ali preparam os seus filhos, educam os seus filhos, instruem os seus filhos, mas depois enviam os seus filhos. Os filhos vão, e quando os filhos vão, e aí conhece uma pessoa, casa, mais uma vez gera filhos, e aquelas pessoas ali que foram geradas são instruídas e são enviadas. Né? Esse é o ciclo natural, e assim vai perpetuando. Então nós precisamos entender que esse também precisa ser um fluxo espiritual na nossa vida. Nós precisamos preparar discípulos e os enviar. Discípulos precisam ser enviados. Discípulos precisam sair de uma zona de acomodação. Olha, pega aí o seu gás, faça as suas anotações. Nós vamos ver aqui alguns aspectos hoje do que é necessário para enviar. E nós vemos sempre de duas possibilidades. Existem os que enviam, existem aqueles que são enviados. Nós vamos justamente falar sobre isso. Façam aí as suas anotações. Acompanhe comigo. O nosso papel no processo, a nossa decisão, ela é fundamental. Não se trata simplesmente de eu ticar aqui uma obrigação e de qualquer maneira eu enviar porque cumpriu-se um tempo. Não. Eu envio alguém que foi preparado. O envio precipitado, às vezes pode ser um grande risco, pode ser inclusive um desastre, e pode comprometer a missão e a vida daquela pessoa que foi enviada. A pessoa, né, aquilo que a gente fala na linguagem coloquial, ninguém pode queimar ninguém precipitado. Eu estou falando de enviar pessoas preparadas. Então, em primeiro lugar, para que haja um envio, eu preciso, sabe de quê? De confiança. Confiança. O que é que você entende por confiança? Olha, quando nós falamos de confiança aqui, nós estamos falando de uma relação recíproca da confiança. Tanto da pessoa que preparou, precisa enviar um discípulo confiando nele, quanto precisa oferecer uma confiança à pessoa que foi enviada. Não se trata de um te vira, né? Agora chegou a tua hora, te vira. Mas a expressão que compete a quem envia é vá. Vá porque eu confio em você. Vá porque você está pronta, você está pronto. E eu estarei contigo. Eu estarei aqui, sempre disponível para você. Olha, foi exatamente isso que Jesus fez quando Jesus dá o ide. Quando Jesus ele envia-nos como discípulos. Nós temos visto esse texto de Mateus 28 durante toda essa série, e eu quero ler mais uma vez com vocês aqui. Em Mateus 28, 19 e 20, Jesus disse assim: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer
a tudo o que eu lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Gente, não existe declaração de confiança ou que ofereça mais segurança e confiança do que Jesus dizer: eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Não é assim que um pai e uma mãe diz quando seu filho sai de casa? Vá, chegou a sua hora, você está indo, mas aqui sempre será a sua casa. Aqui você tem um porto seguro, você tem alguém. Ou seja, é algo que oferece segurança, essa confiança que nós precisamos ter, que não estamos largados. Claro que quando nos é dada uma missão, e a missão, quando ela é desafiadora, existe medo, existe insegurança, existe receio. É normal tudo isso. E por isso que é importante o desenvolvimento da confiança. Talvez, quem sabe aqui, nós tenhamos pessoas que já foram um dia chamadas a um desafio na igreja. Quem sabe você um dia foi chamado e disse assim: olha, você agora vai dirigir uma célula. Você agora vai liderar um ministério. Você aqui, agora você vai ser chamado, eu quero que você dê uma palestra, dê um sermão. Qual é a resposta clássica quando a gente recebe uma proposta dessa logo no início da nossa caminhada? A resposta é: Deus me livre. É verdade. Olha só, diz para você: você agora vai assumir uma célula. Deus me livre. Não é uma resposta intuitiva, natural? As pessoas não reagem dessa maneira quando recebem ali um grande desafio para a sua vida, porque não se acham capazes, talvez não se acham preparadas, mas não, em geral é porque não tem um ambiente de segurança, não está ainda com confiança. Gente, é preciso ter confiança, eu preciso confiar em quem eu envio. Mas, deixa eu dizer uma coisa para você, a confiança de quem é enviado não é uma confiança na pessoa, num líder, num pastor, num líder de célula que me enviou. Não! Sabe por quê? Porque o chamado, o envio que nós recebemos, o chamado para ir, é um chamado que nós recebemos direto do próprio Jesus. Então nós confiamos, a confiança que nós temos é no Senhor Jesus. Ele disse: eu estarei com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Isso é o que nos dá a segurança. Agora, nós como enviadores, nós precisamos sim confiar naquelas pessoas. Sabe por quê? Porque quando nós não estamos confiando naquela pessoa, significa uma autocrítica de que nós negligenciamos, talvez não preparamos direito aquela pessoa para que ela possa ser enviada. Ainda estamos ali com a doença, a enfermidade da centralização, de achar que ninguém pode fazer absolutamente nada como eu, ou melhor que eu. Eu preciso definitivamente desenvolver essa confiança nas pessoas que estamos enviando. A confiança não pode ser apenas porque as condições são favoráveis. A confiança não pode ser apenas porque é uma tarefa simples que está sendo alguém enviado. Olha o que Jesus disse lá em Mateus 10, quando ele estava enviando. Jesus disse assim, pega só aqui, que mimo. Jesus disse: eu estou enviando como ovelhas entre lobos. Jesus não disse: eu estou te mandando para a Disney. Não, eu estou te mandando como ovelha no meio de lobos. Portanto, sejam prudentes como as serpentes e simples como as pombas. E, gente, eu quero assegurar para vocês uma coisa aqui: o mundo hoje não está melhor do que quando Jesus disse isso aqui para os discípulos, não. Porque se Jesus disse que ali tinham lobos, hoje você tem lobos, hienas, tem serpentes, tem rinoceronte, tem todo tipo de animal, aí leões, pronto para tragar, né? Então a situação não é melhor. E não é porque a situação é melhor e é favorável que eu vou ter confiança. Eu vou ter confiança
é porque eu sei em quem eu creio. Eu sei quem é que está me enviando. Eu sei quem é que está me dando a segurança para que eu possa ir. Eu lhes asseguro, né, quando nós temos a confiança no Senhor Jesus, tudo fica muito mais simples. Por isso, né, eu tendo a confiança em Jesus, eu preciso, para ser enviado, eu preciso também, sabe de quê? Segundo lugar, eu preciso de ouvidos atentos ao Espírito Santo de Deus. Gente, preparar e enviar não pode ser apenas uma questão de capacitação intelectual. Ah, essa pessoa aqui está preparada intelectualmente, é uma pessoa que fala bem, ela está bem estudada. Não. Nós vivemos uma realidade espiritual e não podemos jamais banalizar essa realidade. O Espírito Santo, ele vem, né, com muitas funções. Nós encontramos na palavra de Deus muitas funções para o Espírito Santo, e muitas pessoas limitam, parece, a ação do Espírito Santo como aquele que simplesmente distribui os seus dons. Isso ele o faz verdadeiramente, mas o Espírito Santo também é responsável por nos trazer segurança, conforto. É ele quem nos ensina. O Espírito Santo é quem nos traz convencimento de pecado. O convencimento de pecado é algo que vem pelo Espírito Santo. E nós não podemos jamais banalizar essa situação. Olha, o Espírito Santo, ele assume um papel. Jesus, quando anunciou que estaria voltando para junto ao Pai, mas deixaria o Espírito Santo como um conselheiro, um guia. Ele iria estar nos guiando, revelando a vontade de Deus, trazendo a cada um de nós. Nós precisamos definitivamente entender que nós temos a orientação do Espírito Santo. Mas talvez essa seja a grande questão. Pessoas chegam a dizer: ora, como é possível então? Como eu posso discernir a voz do Espírito Santo? Como eu posso reconhecer o Espírito Santo? Gente, nós bem sabemos que nem sempre nós ouvimos o Espírito Santo como ouvimos um conselheiro, né, pessoal, amigo. Não é assim, ninguém marca ali um aconselhamento com o Espírito Santo. Espírito Santo, eu quero conversar com o senhor, né? Então ali vai ter uma palestra do Espírito Santo. O Espírito Santo vai dar uma palestra ali para as pessoas. Não. Nós entendemos que a forma, né, adequada de se ouvir a voz do Espírito Santo está no desenvolvimento de um relacionamento íntimo e pessoal com o Santo Espírito. Quando nós desenvolvemos esse relacionamento íntimo, nós nos habilitamos a ouvir. O texto de Atos, que nós lemos hoje, tem um relato de uma direção, ali, de um envio, o Espírito Santo. Preste atenção aqui comigo. Esse texto de Atos 13, os versículos 1 e 2, ele diz assim: na igreja de Antioquia havia profetas e mestres, Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. E aí vem: enquanto adoravam ao Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo: separem Barnabé e Saulo para a obra que eu tenho chamado. Percebe? Você percebe aqui, quando é que eles ouviram a voz do Espírito Santo? Não foi quando eles estavam displicentes. Aqui não está dizendo, olha, quando eles estavam ali olhando as suas redes sociais, quando eles estavam ali atualizando, vendo os seus grupos no WhatsApp. Não. Foi quando eles estavam adorando ao Senhor e jejuando. Quando eles estavam desenvolvendo uma intimidade com o Senhor. Muitas vezes, muitas pessoas, muitos de nós, queremos sim ouvir o Espírito Santo, até desejamos, eu quero seguir o Espírito Santo, eu quero ouvir o que o Espírito Santo está dizendo. Mas busca uma postura que não condiz com quem está buscando efetivamente ouvir o Espírito Santo. É preciso desenvolver a intimidade. Aqui está dizendo que não se deu pelo acaso. Eles não ouviram o que o Espírito Santo estava dizendo no Jornal Nacional.
eles ouviram quando eles estavam adorando ao Senhor e estavam jejuando. Invariavelmente, nós estamos cheios de dúvidas na caminhada. Nós queremos sim, muitas vezes, são muitas possibilidades e condições. Qual é a hora certa, como é a maneira, o que é que eu tenho que fazer. Nós queremos direção do Espírito Santo. Eu preciso, para as minhas atitudes, para enviar pessoas, para ser enviado, eu necessito ouvir do Espírito Santo de Deus. Agora, preste atenção numa coisa que eu vou lhe dizer. Muitas das coisas que o Espírito Santo tem para lhe dizer, Ele já disse. Ele já disse, já está aqui. Tem muita coisa que já está dita pelo Espírito Santo de Deus. A palavra de Deus foi escrita, completamente instruída pelo Espírito Santo de Deus, para cada um de nós, nos dias de hoje. Então, quando nós buscamos o conhecimento da palavra, nós sabemos aqui, nós temos aqui direção de Deus. Você não precisa vir aqui por quarto de guerra, eu vou lá para o quarto de guerra, que eu quero ter uma intimidade com Deus, para perguntar a Ele se eu devo ou não devo perdoar uma pessoa. Olha, não precisa. Não, você já sabe, é para perdoar, já está dito. Você não precisa se trancar em casa, hoje eu vou ter um momento ali de oração, de intimidade com o Espírito Santo, que eu quero saber o seguinte: aquela pessoa que me contrariou, eu devo ou não devo matar aquela pessoa? A pessoa, você não precisa. Tem coisas que não precisam, definitivamente. Eu estou em alguns extremos aqui, mas tem muito mais aqui que nós sabemos já. Mas, afora essas coisas, existem sim muitas coisas, o tempo certo, a maneira certa. Eu preciso de intimidade. Eu preciso sim de um lugar secreto. Eu preciso desenvolver uma intimidade para que eu possa efetivamente trilhar o caminho de acordo com a vontade daquele que efetivamente nos enviou. Eu quero dizer para você que não é fácil, não é simples, Nós estamos aqui, nós nos preparamos, nós nos capacitamos, nós somos dotados de inteligência, nós somos dotados sim de uma percepção. São muitos os recursos, ferramentas, metodologias que estão disponíveis, mas acredite, nada, absolutamente nada substituirá a direção do Espírito Santo de Deus na minha vida, na sua vida. Não foi fácil para mim, pessoalmente. Não foi fácil há cerca de 24 anos atrás, quando eu recebi um convite para, olha, você vai agora, você e Denise vão dirigir um círculo de casais. Não foi fácil, não foi simples. Não foi simples para mim, quando há cerca de 20 e poucos anos atrás também, o Senhor disse, olha, eu quero que você agora entre no seminário e vai estudar, você vai ser pastor. Não foi fácil. Não foi fácil para mim, quando pela primeira vez foi dito, olha, você agora vai pregar um sermão na igreja, para 200, 300, 400, sei lá, muitas pessoas ou poucas pessoas. Não foi fácil. Não foi fácil para mim assumir o chamado para assumir uma igreja como essa aqui. Não foi fácil, não tem sido fácil, absolutamente nada. Mas todos esses momentos foram possíveis quando eu escutei a voz do Espírito Santo dizendo, vá que eu estarei com você. Então é fundamental nós estarmos em unidade com o Espírito Santo. Essa é uma garantia que nós temos. Quando Jesus enviou os discípulos 2 a 2, ele diz assim, presta atenção nos versos 19 e 20, ele disse assim, não se preocupem quanto ao que dizer ou como dizer. Naquela hora lhes será dado o que dizer, pois não serão vocês que estarão falando, mas o Espírito do Pai de vocês falará por intermédio de vocês. Gente, esse texto aqui, Mateus 10, óbvio, o contexto todo, aqui está dizendo quando foram os discípulos, quando fossem presos, tivessem que responder perante a autoridade, e aí Jesus dá essa instrução. Mas eu quero testemunhar para vocês aqui, muito tempo atrás, muitos anos atrás, cerca de 20 anos atrás,
quando me foi dito, pela primeira vez, foi dito assim: Geison, Miguel ligou para mim e disse: Geison, olha, tinha falecido uma pessoa, eu não vou poder ir, vai lá e dá uma palavra no sepultamento. E eu disse, aquela velha expressão, Deus me livre, o que é que eu vou dizer? Eu tinha aquela concepção, existe aquele senso comum de que aquela hora não existem palavras a se dizer. E eu, naquele momento, eu disse, olha, vamos lá, estamos aqui para isso. E fui orar, fui me colocar diante de Deus, eu disse, deixa eu ver uma palavra aqui para eu dizer lá. Mas, na verdade, o Espírito queria me preparar, não era para o que eu ia dizer lá, era para me dar essa confiança. E eu abro a Bíblia e veio claramente esse versículo, ele salta aos meus olhos, naquele momento, e diz, aqui traz essa tranquilidade, pois não serão vocês que estarão falando. E era muito claro para mim, não é você que estará falando, mas é o Espírito do Pai que vai falar por intermédio de você. Isso me trouxe confiança, isso me trouxe segurança. Quando nós estamos seguindo a liderança do Espírito Santo, os frutos, eles acontecem na nossa vida e através da nossa vida. É muito importante a gente destacar que nós temos sempre uma escolha. Existe sim uma escolha. Eu aceito ou não aceito a orientação do Espírito Santo. Não é sempre se eu sei ou não sei o que o Espírito Santo quer. A maioria dos nossos dilemas, a grande maioria dos nossos dilemas são: eu vou obedecer ou eu vou desobedecer. Porque a grande maioria, eu não vou especular aqui percentualmente falando, mas grande parte percentual dos nossos erros, e vamos chamar erro da palavra certa, vamos chamar de pecado. A grande maioria dos nossos pecados, quando nós pecamos, nós já sabíamos que era pecado, e nós fizemos uma escolha, uma opção. Quando nós optamos por mentir, nós já sabíamos que mentir é errado. Então, o grande desafio aqui não é entre saber ou não saber o que o Espírito Santo quer para cada um de nós, é obedecer ou não obedecer aquilo que o Espírito Santo quer com cada um de nós. Quando nós conhecemos a vontade de Deus, mas não seguimos, nós estamos resistindo à obra do Espírito Santo de Deus na nossa vida. E olha, sem trazer ameaça para ninguém aqui, ou maldição, o fato é que, quando isso acontece, nós trazemos consequências, sim, sobre a nossa vida. Quem segue o Espírito Santo encontrará vitória e felicidade a despeito de qualquer adversidade. Sabe, Estevão, o primeiro mártir cristão, ele estava ali e ele foi apedrejado até a morte. E no livro de Atos diz que no momento em que Estevão estava sendo interrogado, perseguido, Estevão, ele admoestou as pessoas que estavam inquirindo ele, admoestou os sacerdotes, e olha o que disse, está lá em Atos 7:51, Estevão disse assim: povo rebelde, obstinado de coração e de ouvidos, vocês são iguais aos seus antepassados, sempre resistem ao Espírito Santo. Nós precisamos aprender a não mais resistir ao Espírito Santo de Deus. Nós precisamos nos entregar. E quando nós aprendemos que o envio vem revestido de confiança e de direção do Espírito Santo, eu aprendo também, em terceiro lugar, que é preciso determinação e despreendimento. Determinação e despreendimento faz parte da proposta de envio, faz parte da proposta multiplicadora. E aí eu pergunto para você, o que é que você entende por determinação? Existem muitas pessoas que têm, às vezes, um entendimento equivocado do que seja determinação, e eu quero dizer para você que determinação não pode ser confundido com um simples positivismo.
ou uma busca insana de uma força de vontade. Não. Eu sei que muito tem se falado hoje em dia sobre o comportamento humano diante de desafios e adversidade, e cada vez mais se incentivam as pessoas aquela chamada força mental. Você tem uma força mental, mas o fato claro aqui é que a determinação é algo que nos impele a não perder o nosso foco. Nós temos algo, nós temos um objetivo, nós não podemos deixar nos abater por adversidades circunstanciais. Alguém determinado é alguém que enxerga o seu objetivo. E mesmo que esteja ali distante, ele busca reunir todas as condições necessárias para que ele possa obter o sucesso. Ora, nós estamos falando aqui de cumprir uma expectativa que é do Senhor na nossa vida. É um alvo estabelecido pelo Senhor para a sua vida. Não é um alvo qualquer, fruto de uma ambição egoísta sua. Mas quando nós estamos falando de um alvo, ainda que desafiador, se é um alvo que foi dado por Deus, Ele garantirá todas as condições para que nós consigamos chegar lá. Nós precisamos definitivamente enviar, nós precisamos multiplicar, nós precisamos nos desprender, nós precisamos de maneira despreendida aliar a nossa determinação ao desprendimento de uma acomodação, às vezes, em um local, em uma situação. Nós precisamos de um desprendimento, às vezes, de segurar alguém para que possamos enviar. Nós precisamos definitivamente entender, que nós precisamos lançar pessoas como Jesus nos chama a sermos lançados. E você, por exemplo, você que é líder de célula, você que pensa, vamos multiplicar a célula, e talvez você possa estar pensando, poxa, eu investi tanto nessa pessoa, ela foi transformada, deixa ela aqui comigo, ela é muito boa, meu substituto, eu vou mandar um outro grupo aqui. Não, eu preciso mandar, eu tenho que mandar aquele que eu tenho de melhor. É assim na semeadura, aquela pessoa que retém a boa semente, e semeia com sementes fracas, ela colherá frutos fracos. Nós precisamos semear com as melhores das nossas sementes. Por isso que todo envio é um envio de desprendimento. Nós enviamos desprendidamente. Olha, Saulo e Barnabé eram pessoas que se destacavam ali na Antioquia. A igreja estava crescendo em toda a região da Antioquia, e Saulo e Barnabé eram duas pessoas que estavam ali revolucionando aquele local. E foi justamente esses discípulos que, quando se reuniram para orar, o Espírito Santo disse, vai. Olha o que diz em Atos 3, assim, depois de jejuar e orar, impuseram-lhe as mãos e os enviaram. E aqui, a determinação de quem vai, ela está alicerçada em cumprir a vontade daquele que me chamou. Não é para atender a necessidade da igreja, não é para atender o mandado de um pastor ou de um líder, ou a necessidade de uma estrutura, mas é para atender sim um chamado do Senhor. Olha, voltamos aqui ao texto que Jesus envia os discípulos, e nos versículos 31 e 32 de Mateus 10, Jesus diz assim, portanto não tenham medo, vocês valem mais do que muitos pardais, pois quem me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Olha, não basta ser enviado e ir, é preciso ter determinação para cumprir a missão que nós fomos chamados, que é confessar o nome do Senhor Jesus aonde quer que eu esteja inserido. É confessar, é testemunhar o nome de Jesus no seu ambiente acadêmico, no seu ambiente profissional, no seu ambiente familiar, no seu ambiente de relacionamentos. Nós precisamos viver essa realidade. O Senhor nos chama para essa determinação. Não podemos mais ser, há quem diga,
chama-se, são os agentes secretos de Cristo, né? Já ouviu essa expressão? Agente secreto. É aquela pessoa que está ali, ele é um cristão, mas ninguém sabe que ele é um cristão. Tá? A pessoa precisa saber que você é um cristão através das suas atitudes, através ali da sua determinação. Nós precisamos de uma determinação. E chega de perder tanto tempo. Chega de fazer tantas coisas pelas quais nós absolutamente não estamos construindo nada em prol do reino. Se você tem alguma dúvida sobre o cumprimento do chamado do Senhor na sua vida, você talvez tenha se encantado com a igreja, se encantado com o cristianismo, com o evento. Você talvez seja uma pessoa que se encanta, né, com o próprio Jesus. E você talvez esteja desejoso, desejosa de perguntar: Senhor, e agora? O que queres de mim? Aonde tu me queres, Senhor Deus? E eu quero dizer para você, meu querido, minha querida, se você estiver disponível a perguntar e agora na tua vida, se prepare, porque o Senhor tem algo fantástico para te levar. O Senhor tem um local fantástico para te colocar. O Senhor tem algo fantástico para que você possa viver, para que você possa testemunhar. Creia que você é chamado a cumprir a expectativa do Senhor, e esse desafio é um desafio incrível. Então, aceite o chamado para definitivamente anunciar, fazer discípulos, enviar. Você foi chamado a ser enviado. E para isso, recapitulando, é preciso que haja confiança. É preciso que você esteja atento, atenta ao Espírito Santo. Que você tenha determinação e desprendimento. Eu quero orar com você nessa tarde. Eu quero orar com você nesse momento. O pessoal do louvor vai nos conduzir agora no momento de adoração, e eu quero te convidar para que nós possamos tomar uma decisão diante do Senhor nessa tarde. Esse é o grande ciclo da salvação. Jesus pagou um preço impagável na cruz do Calvário, para que eu e você estivéssemos aqui hoje. E o Senhor nos chamou para que estivéssemos aqui hoje, para que pudéssemos nos comprometer em anunciar essa palavra redentora, para que nós pudéssemos preparar pessoas como discípulos obedientes e pudéssemos enviar no efeito multiplicador que tem um poder exponencial. Nós não podemos continuar centralizando em cada um de nós. Nós precisamos descentralizar, cada vez mais cumprir. E creia, você que tem um chamado na sua vida, você tem um chamado na sua vida, você jamais estará só nessa jornada. Não se esqueça do que disse Jesus: eis que estarei com você todos os dias, até a consumação dos séculos. Feche os seus olhos, abra o seu coração nesse momento, aceite a proposta do Senhor. Pare de ponderar, pare de racionalizar tantas coisas. Decida definitivamente: eu quero obedecer, eu quero me lançar onde o Senhor quer que eu esteja. Eu quero preparar pessoas como discípulos a serem enviados. Deus, em nome de Jesus, estamos aqui, Pai, Tu conhece cada um de nós, conhece os nossos medos, conhece, Senhor Deus, a nossa insegurança. Tu conhece, Senhor Deus, muitas vezes a nossa postergação, mas vem, Pai, de uma maneira redentora, vem, Pai, de uma maneira hoje transformadora. Ministra a cada um de nós o compromisso de que existe sim uma resposta que vem do trono da Tua graça para a nossa insegurança do e agora. Nós queremos cumprir, Pai, o Teu chamado. Quem sabe, Deus, aqui temos pessoas que tiveram interrompidos os seus chamados, bloquearam os seus envios,
Pai, vem e traz uma unção de resgate nessa noite. Vem renovar, Senhor Deus. Vem renovar o primeiro amor. Vem renovar a coragem. Vem renovar, Senhor Deus, a confiança. Para que nós possamos ter, sim, pessoas aqui que, guiadas pelo Teu Espírito Santo, possam fazer diferença. E possa de maneira exponencial expandir o Teu reino para a honra e para a glória do Teu nome. Em nome de Jesus. Amém.